Bem, então vamos lá, gente. Agora a resolução de uma questão que caiu no concurso para Infraero para o cargo de Engenharia e Manutenção Técnico e Mecânica, tá? Essa prova foi realizada em 2009. Então vamos lá. Ressaltando mais uma vez, acompanhe as nossas atividades através das nossas redes sociais, Instagram e Facebook, né? Os links estarão na descrição logo abaixo. Também não se esqueça de acompanhar o nosso canal, se inscreva lá, dê o seu like, faça seu comentário e compartilhe com seus amigos. Então, vamos lá. Então, tem uma questão aí de materiais de construção, questão 42, ele diz o seguinte, né, que após cimentação, a engrenagem deverá ser submetida a recozimento pleno, B, têmpera e revenido, C, recozimento subcrítico, D, coalescimento e normalização e normalização e revenido. Bem, primeiramente nós deveremos saber o que é cimentação, né? Ou no que consiste a cimentação, né? Então a cimentação ela é um tratamento, ela se encaixa não simplesmente dentro do tratamento térmico, mas do tratamento termoquímico, tá? Porque você vai estar oferecendo alterações na estrutura química do material. Então, você apenas não estará fazendo uma modificação na estrutura cristalina dele. Não, você vai estar fazendo acréscimo também na composição química desse material. Então, por isso que ele se encaixa dentro do tratamento termoquímico, tá? Consiste no enriquecimento superficial de carbono de peça de aço de baixo carbono, tá? Então, a temperatura de aquecimento é superior à temperatura crítica e as peças devem ser envolvidas por um meio de carbonetante, que pode ser o sólido, através do carvão, né, gasoso, no caso a atmosfera, ricas em CO, né? Ou então líquido, banhos de sal à base de cianetos, né? A peça cimentada deve ser posteriormente temperada. Então, é feito o enriquecimento de carbono na superfície deste material, tá? Como a gente sabe, quanto mais carbono, mais o aço ele fica duro, né? Então, justamente esse tratamento é oferecido em elementos que você quer que a superfície seja dura, né? Porém, o núcleo tenaz, né? O núcleo sendo capaz de absorver energia. E o tratamento de têmpera, ele consiste em aquecer o aço até uma temperatura acima da zona crítica, né? Ou seja, na austenitização, né? Essa temperatura vai depender da composição ou da quantidade de carbono na composição do aço, tá? É importante que ele seja acima da zona crítica, né? Aí terá que ser observado lá o diagrama de fases, tá? Mantê-lo nessa temperatura durante um certo tempo, né, para que haja de maneira homogênea uma transformação e depois nós resfriamos bruscamente, né? Então aí nós iremos mudar a estrutura cúbica de face centrada para uma tretagonal compacta, né? Que é a estrutura da martensita. E isso irá acontecer sem que haja tempo para que haja difusão, né? Então nós teremos aí uma transformação brusca, né? Então você tem ali o aço, que é a temperatura ambiente, ele se encontra numa estrutura cúbica de corpo centrado, você vai aquecê-lo acima da zona crítica, né? Então ele irá se transformar numa estrutura cúbica de face centrada, que é a estrutura da austenita, e depois resfriá-la bruscamente, tá? Então vai ser um resfriamento muito rápido. Aí nós teremos a martensita, né? E depois será oferecido o revenido, né? Todas as peças que são temperadas, né? Posteriormente são oferecidos o revenido, justamente
para retirar os resíduos, né, internos que são gerados por esse resfriamento brusco, porque muitas das vezes não são desejados ou desejadas, né, as tensões originadas por esse resfriamento abrupto, né? Então, o tratamento de têmpera torna as peças muito duras, porém muito frágeis, é o que diz a literatura, né? Salvo raras exceções, as peças temperadas são sempre revenidas, visando baixar a dureza e aumentar a tenacidade, né? Então, durante o revenido, a martensita, com estrutura tetragonal compacta, perde o excesso de carbono em solução e seu reticulado cristalino vai se tornando mais próximo do da ferrita, né? Lembrando que a ferrita é o constituinte mais macio dos aços, tá? Então, sem a distorção e sem acúmulo das tensões mecânicas. Quanto mais alta a temperatura de revenido, menor é a distorção do reticulado, menor é a dureza e maior é a tenacidade dos aços, ou do aço, né? Nos aços para construção mecânica de baixa liga e alta resistência, a dureza cai continuamente com a temperatura de revenido, ok? Então nós temos aí uma ilustração de um diagrama, né? Tempo, temperatura, aquilo que seria feito no tratamento térmico. Então nós temos aí a formação da martensita, né? Essa é a curva TTT, né, que a gente chama, né? Tempo, temperatura e transformação. Então você veja que houve um aquecimento da peça, né, e um resfriamento brusco dessa, até a formação da martensita, né? Então, perdurou durante um tempo o processo de resfriamento, justamente para que toda a estrutura fosse resfriada, né? E depois aqueceu-se novamente, né? Agora não mais acima da zona da zona crítica, né? Mas a uma temperatura considerável. Essa permaneceu durante um determinado tempo nessa temperatura e o resfriamento já não foi tão rápido assim, né? Foi um resfriamento mais lento, né? O que produziu aí uma martensita revenida, tá? É o que foi produzido através desse tratamento. Então, inicialmente foi produzida a martensita e depois a martensita revenida. O que nos leva à alternativa B como correta, né? Então, após a cimentação, o acréscimo de carbono no material, né? Então, é feito a têmpera para que esse mesmo adquira uma elevada dureza, né? E depois é feito um revenido para subtrair as tensões originadas pelo resfriamento brusco, né? Então, a alternativa correta é a alternativa B.